Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Temos mais um estudo. O título hoje é A Palavra é o Nosso Alimento. Nós vamos ler o Salmo 107, o versículo 19 e 20, que diz assim: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. A palavra é o nosso alimento. Tudo que existe passou a existir por meio da palavra de Deus. Deus disse e as coisas foram criadas. Sempre que você tomar a palavra viva de Deus, alguma coisa que não existia passa a existir. Isso é maravilhoso. Nunca diga que você é fraco, pois quanto mais você disser que é fraco, mais fraco você se tornará. A palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mas se você tomar a palavra de Deus e disser eu sou forte, porque a palavra ela diz que eu sou, então você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida. Se você está com alguma enfermidade, não fique conformado com ela. Ore, você tem um Deus que pode curar. Pedi, crendo e recebereis. Deus, Ele sabe todas as coisas. Diga uma palavra de fé e diga: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pela palavra de Deus você pode declarar: eu sou uma pessoa saudável, como a gente leu no Salmo 107, o versículo 19 e o 20. Podemos confiar plenamente na fidelidade de Deus, pois Ele falou e é certo que fará, pois Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Ele é verdade, é o Deus que não pode mentir. O Senhor, Ele nos mostra a única fórmula para adquirirmos fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra ela venha produzir fé na sua vida. Amém? No primeiro tópico, Deus e a sua palavra são um. Quando a palavra sai da boca de Deus e nós a recebemos, estamos recebendo o próprio Deus dentro de nós. Se Deus e a sua palavra são um, então, para conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a sua palavra. Quem ama a Deus deve amar a sua palavra. Crer em Deus é crer na sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Em João 14, 21, nós lemos: a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E essa pessoa que me ama será amada de meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Nunca se esqueça que Deus e a sua palavra são um. Cante para Ele de todo o coração, ore para Ele de todo o coração, sirva a Ele de todo o coração. A maneira bíblica de você ser cheio de Deus é você falando com a sua boca a palavra de Deus, é você declarando a palavra de Deus, para que os seus ouvidos ouçam e essa palavra fique fixada, como pregos bem fixados no teu coração, lembrando-te que Deus e a sua palavra são um, e que Deus ele não mente. Glória a Deus. O segundo tópico é que a palavra ela gera fé. Em Romanos 10, 17 está escrito: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Quando ouvimos a pregação da palavra de Cristo e decidimos aceitá-la como verdade e a colocarmos em prática, a fé naturalmente se manifestará. Fé é simplesmente pôr em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E é necessário que aquele que o busca creia que ele existe e que ele é poderoso, para retribuir, para te abençoar. A Bíblia diz, em primeiro lugar: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Terceiro tópico: a palavra ela gera vida. Antes de ser criado o mundo, aquele que a palavra já existia, ele estava com Deus, ele era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus.
Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. João capítulo 1, versículo do 1 ao 4. A palavra é a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A palavra de Deus é vida no nosso espírito. Em João 6,63, Jesus falou: as palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Nós somos gerados por Deus em nosso espírito pela palavra de Deus. Em Tiago 1,18 nós lemos: pela sua própria vontade, ele fez com que nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Nós somos gerados como pessoas espirituais, filhos de Deus através da palavra da verdade. Em Lucas 8,11 diz que a semente é a palavra. Cada semente de acordo com a sua espécie. Semente de laranja gera laranja. Semente de coelho gera coelho. Semente de Deus, a palavra, gera filhos de Deus. Em 1 Pedro 1,23 está escrito: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, filhos de um Pai que é imortal e não de pai mortais. Em 1 João 3,9 diz: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. O motivo pelo qual já não podemos viver na prática do pecado é que dentro de nós permanece a semente de Deus, que é a sua palavra. A palavra de Deus, ela nos purifica de todo pecado, ela nos vivifica para uma nova vida em Cristo Jesus. Ela gera uma vida espiritual, uma vida que agrada ao Senhor. A palavra de Deus é arma, é o nosso quarto tópico. Em Efésios 6,17 diz assim: chama a palavra de espada, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Em Apocalipse 1,6 diz assim: na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados, usando como arma a mensagem da palavra de Deus que anunciaram. Cada vez que você anuncia a palavra de Deus para alguém, você está usando uma arma poderosa para derrotar o diabo, para vencer as dificuldades, para enfrentar os inimigos. Cada vez que você usa a espada da palavra de Deus, você derruba os argumentos mentirosos do diabo, destrói seus artifícios. Essa arma poderosa que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus. Você está numa guerra espiritual e a arma é a palavra de Deus. Lá no Salmo 91 diz assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Nessa guerra, a palavra te protegerá. A palavra, ela vai blindar o teu coração, vai proteger a tua mente dos dardos inflamados do maligno, dos ataques de Satanás. A palavra do Senhor, ela é uma arma poderosa. Quinto tópico, a palavra de Deus, ela é alimento. Jesus declarou, quando ele foi tentado pelo inimigo no deserto, e Jesus respondeu para ele, quando ele falou, disse assim, transforma essas pedras em pão, lá em Mateus 4,3, e ele em Mateus 4,4, ele disse, as escrituras afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Louvado seja Deus. Quando um bebê nasce, a sua necessidade mais imediata é tomar leite para se alimentar, pois sem o alimento, o bebê pode vir a morrer. Depois que somos salvos e nascidos de novo, nós precisamos desse alimento, esse alimento poderoso que é a palavra de Deus, como seres espirituais, como homem espiritual renascido. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, nós lemos assim, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Esses versículos dizem expressamente que o Senhor
é bom e que a sua palavra é um alimento. Louvado seja Deus. Temos que nos alimentar. Temos que alimentar o nosso espírito. Temos que nos alimentar da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. E aí nós teremos força nesse campo de batalha para vencer o inimigo. Sexto tópico, a palavra nos transforma. Em Tiago 1:21 diz assim: aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. A salvação no nível do Espírito já aconteceu. O que chamamos de novo nascimento, mas a salvação em nível de alma é um processo que chamamos de transformação. Essa transformação acontece pela palavra que é semeada em nós. Jesus disse a Marcos, em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29, que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. A semente é a palavra, a terra é o coração. Depois que a semente cai na terra, é preciso aguardar que Deus faça o resto, ou seja, faça em nossas vidas nos transformando. Mas se não houver a semeadura, não há o que germinar, crescer ou transformar. Quem não se alimenta da palavra não tem como ser transformado. Em Romanos 12:2 diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E como podemos renovar a nossa mente? Só através da palavra de Deus. Precisamos comer a palavra até que a nossa mente seja renovada. Os velhos padrões de pensamento e opinião devem ser agora transformados, ou seja, colocados na forma da palavra. O seu espírito foi regenerado. Agora a sua alma está sendo transformada pela palavra de Deus. A sua vida só será transformada se estiver sendo alimentada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Sétimo e último tópico. Troque as suas palavras pela palavra de Deus. Observe o que diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. A palavra de Deus é digna de confiança, ela é íntegra. Tudo pode passar, mas ela há de permanecer para sempre. Não é um mero livro. Atrás de suas palavras escritas com tinta e papel está uma pessoa, Deus. Portanto, não pense nela apenas como tinta e papel, pense como Deus. Jamais diga, eu sou um fracasso, eu não vou vencer. Troque as suas palavras pela palavra de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus, ele disse que assim como estão cercados os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. O Senhor, ele nos deu autoridade e poder. Eu vou citar, aleluia, algumas frases para que a gente possa estar confiando cada dia mais no nosso Criador através da palavra. Nunca mais eu direi eu não posso, pois tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Nunca mais eu direi eu não tenho o suficiente, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4:19. Nunca mais eu direi que sou fraco, porque o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Eu não ficarei com medo de ninguém. Salmo 27, 1. E o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. Nunca mais eu direi que tenho medo, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medroso. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo 1:7. Nunca mais eu direi que Satanás tem controle da minha vida, porque maior é Deus que está comigo do que Satanás que está no mundo. 1 João 4:4. Nunca mais eu direi que estou derrotado, pois Deus em Cristo Jesus sempre me conduz em triunfo. 2 Coríntios 12:14. Nunca mais eu direi que não tenho sabedoria, pois Cristo Jesus se tornou parte de Deus em minha sabedoria. 1 Coríntios 1:30. Nunca mais eu direi que estou doente, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu, Isaías 53:5. E porque Jesus levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades, Mateus 8:17. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado,
pois lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5,7. Nunca mais direi que estou preso, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Nunca mais direi que estou condenado, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, estou livre de condenação. Romanos 8, 1. Que Deus te abençoe. Se você gostou, né, desse trabalho, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com alguém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?